João 10, 17 e 18. Vai dizer o seguinte: por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida por espontânea vontade. Tem espontânea vontade. Não foram os soldados que tiraram a vida de Jesus, não o Império Romano que tirou. Podemos ter a oportunidade de ser importante notar, conhecido antes da criação do mundo, revelado, foi elaborado por Deus desde o princípio. E Jesus voluntariamente se submeteu a este plano. E Jesus espontaneamente decidiu morrer por nós, para nos darmos a oportunidade da salvação. Além de nós constatarmos que Jesus voluntariamente tomou esta decisão, é importante nós também notarmos acerca da inocência de Jesus. Volte para o Evangelho de João, no capítulo 18, que é objeto do nosso estudo desta manhã. Evangelho de João, capítulo 18, versículo 38. Evangelho de João 18, 38, vai dizer o seguinte: que é a verdade? Perguntou Pilatos. Ele disse isso e saiu novamente para onde estavam os judeus e disse: não acho nele motivo algum de acusação. Vamos agora para o capítulo 19, versículo 4. Vai dizer o seguinte: mais uma vez Pilatos saiu e disse aos judeus: vejam, eu estou trazendo a vocês para que saibam que não acho nele motivo algum de acusação. Mesmo Jesus se entregando voluntariamente, Jesus era inocente, não havia culpa alguma nele. E ao tratar sobre o julgamento de Jesus, nós também é interessante nós termos a compreensão que só quem podia aplicar a pena de morte naquela época, naquele contexto, era o Império Romano. E a gente vê isso no versículo 31 do capítulo 18, que vai dizer o seguinte: Pilatos, levem e julguem conforme a lei de vocês. E os judeus responderam: mas nós não temos o direito de executar ninguém. Protestaram os judeus. E foi justamente por isso que os religiosos da época, os judeus, levaram Jesus para Pilatos. Porque os judeus queriam a pena de morte, e eles de si próprios não poderiam executar esta sentença. E então eles levam a Pilatos. E Pilatos confirma que não havia culpa nenhuma em Jesus. Que Jesus era inocente. Entretanto, sem dúvida alguma, a cruz demonstra uma culpa. Como assim, pastor? Você acabou de falar que Jesus era inocente. Pilatos, as autoridades, reconheceram isso. Que nele não havia culpa, que não houve pecado, que não houve transgressão. E agora o Senhor está dizendo que a cruz demonstra uma culpa? A cruz evidencia a existência de uma culpa? Que culpa é essa? A nossa culpa. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 3. Romanos, capítulo 3. Do 9 ao 12. Vai dizer o seguinte: que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem? Não. Já demonstramos que tanto os judeus quanto os gentios estão debaixo do pecado. Como está escrito: não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Versículo 23. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Vamos agora para 1 João,
capítulo 1. 1 João, capítulo 1, versículo 8. Se afirmamos que estamos sem pecados, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Todos pecaram. Não há ninguém que esteja isento desta realidade. A sentença que recaía sobre a humanidade, que a palavra do Senhor mesmo fala, que a consequência do pecado é a morte. Esta era a sentença que estava sobre nós, que estávamos sobre que estava sobre a humanidade em razão da nossa culpa. A sentença que recaía sobre a humanidade estava até então em aberto. Então Cristo tomou sobre si a nossa condenação, o nosso castigo. Jesus aceitou esse plano de salvação. Jesus aceitou se submeter a esse sacrifício voluntariamente. Nele não havia culpa alguma, mas a cruz evidencia a nossa culpa. E há alguns textos na palavra do Senhor que confirmam esta realidade. Eu gostaria de ler com vocês. Isaías 53. Isaías 53. Vamos ler apenas do versículo 5 ao 7, que vai dizer o seguinte: mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. E o Senhor fez recair sobre ele, sobre Jesus, a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como cordeiro foi levado para o matadouro, e como ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calado, ele não abriu a sua boca. Vamos agora para Romanos 3. Romanos 3, a partir do versículo 21, vai dizer o seguinte: mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, para que todos os que creem, não há distinção, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça em sua tolerância, que havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem a fé em Jesus. A condenação que até então estava em aberta, que o homem deveria ser destruído e morrer, Jesus tomou sobre si. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Jesus assumiu a nossa culpa. A cruz é a maior expressão da obra de justificação. E a justificação abarca o perdão dos nossos pecados, a absolvição da nossa culpa, mas não se limita apenas aí. A justificação também abarca a transferência da justiça de Jesus sobre nós. Fazendo uma ilustração, utilizando a lógica financeira, era como se todos nós tivéssemos uma dívida impagável, uma dívida milionária. Não tínhamos como pagar. Então veio Jesus, assumiu a nossa dívida, e a nossa conta não ficou apenas zerada, mas foi depositado na nossa conta um crédito bilionário, sem fim. Isso é a ilustração da justificação. Tínhamos uma dívida impagável em razão dos nossos pecados, em razão da nossa culpa. Na cruz, Jesus voluntariamente, mesmo sem ter nenhum pecado, mesmo sem ter nenhuma dívida, assumiu a nossa dívida impagável, milionária, e colocou na nossa conta, e colocou na nossa vida, um crédito indescritível, incontável.
E é justamente por isso que nós podemos adentrar na presença de um Deus tão santo, que é o nosso Deus. E é por isso que nós temos livre acesso a Deus. Não é porque nós somos bons, perfeitos, não é por causa das nossas qualidades, não. Porque a palavra do Senhor ainda nos diz que a nossa justiça, a justiça própria, é um trapo de imundície diante do Senhor. Nós temos livre acesso a Deus, nós podemos ter a presença de Deus, nós podemos nos aproximar de Deus, porque Deus, quando olha para nós, Ele não vê a nossa justiça, mas vê a justiça do seu Filho que está sobre nós. Ele vê a perfeição de Jesus em nós. E por isso nós podemos ter esse livre acesso. A cruz demonstra esta obra de justificação. Fomos absolvidos da nossa culpa e recebemos a justiça de Jesus. Vamos ver mais alguns textos da palavra do Senhor. Atos, capítulo 13. Atos 13, versículo 38 e 39. Que vai dizer o seguinte: portanto, meus irmãos, quero que saibam que mediante Jesus lhes é proclamado o perdão dos pecados. Por meio dele, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas das quais não podiam ser justificados pela lei de Moisés. Romanos 5, a partir do versículo 17, vai dizer o seguinte: se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz a vida a todos os homens. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça, a fim de que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça, para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Vamos ler mais um texto, 2 Coríntios capítulo 5. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, vai dizer o seguinte: Deus tornou o pecado por nós, aquele que não tinha pecado, inocente, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Fomos agraciados por esta obra de justificação. A partir do momento que nós cremos em Jesus, que nós abrimos o nosso coração para Ele, somos absolvidos de toda a culpa e fomos feitos justiça diante do Senhor. Por isso que lá em Romanos 8, versículo 1, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, vai dizer: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E nesse texto de João, que é objeto da nosso estudo nesta manhã, capítulo 18, nós temos uma figura que retrata bem esta realidade de justificação. Volte lá ao Evangelho de João, capítulo 18. Eu vou ler com vocês o versículo 39 e 40. Contudo, segundo o costume de vocês, devo libertar um prisioneiro por ocasião da Páscoa. Querem que eu solte o rei dos judeus? Eles em resposta gritaram: não, ele não, queremos Barrabás. Ora, Barrabás era um bandido. Barrabás era um criminoso. Merecia a cruz, merecia a condenação, merecia a morte. Mas ele foi surpreendido com a notícia que estava livre, que ele tinha sido absolvido, que ele estava solto. Quem sabe, quando ele estava andando, ele já estava pensando: agora é o fim. Eu vou morrer porque eu cometi crime. Vários crimes. A palavra do Senhor fala que ele era criminoso, que ele era um bandido. Quem sabe ele já estava se conformando com esta realidade.
Entretanto, ele recebeu a notícia: você está livre. Você está livre. Como assim? Alguém vai ser crucificado. Alguém vai pagar por esta pena. Jesus que pagou a pena. Assim como Barrabás, somos culpados e, consequentemente, merecedores da condenação. Entretanto, assim como Barrabás, somos surpreendidos com a notícia de graça, com a notícia de absolvição, porque alguém assumiu a nossa culpa. E esse alguém foi Jesus na cruz. Fomos surpreendidos com essa notícia graciosa. E já para encerrar a nossa lição, eu gostaria de reler mais uma vez o versículo, o primeiro versículo que nós lemos no início desse estudo, capítulo 19, versículo 30. Tendo-o provado, Jesus disse: está consumado. Com isso curvou a cabeça e entregou o seu espírito. O mundo da época utilizava essa expressão, está consumado. Essa expressão tinha vários significados, e eu gostaria de destacar apenas dois nesta manhã. O primeiro significado, se utilizava essa expressão em um contexto de pagamento. A pessoa assumia uma dívida, como se fosse uma confissão de dívida. E ela assinava. E o seu credor tinha aquele recibo em sua mão. Fulano está me devendo tanto. A prova está aqui. Ele tem essa dívida comigo. E quando o seu devedor pagava esta dívida, nesse recibo de dívida se colocava esta expressão: está consumado, está quitado, está pago. Esse era um dos contextos em que era utilizado essa expressão estar consumado. O outro contexto era que quando a pessoa era presa, era em relação ao cumprimento de sentença. Quando a pessoa era presa, era fixado na porta do cárcere a lista de todos os crimes pelos quais o indivíduo havia sido preso. Ficava lá na porta. Ele matou, ele roubou. Estava lá. E quando esse indivíduo cumpria a sua pena, a folha da lista de crimes era selado com essa mesma expressão: está consumado. A condenação foi cumprida. Te lembra alguma coisa? O porquê Jesus está declarando lá ali na cruz: estar consumado. Jesus está dizendo: a dívida que a humanidade tinha, a nossa dívida, foi paga. A condenação que recaía sobre todos nós foi cumprida. E não é justamente isso que está escrito lá em Colossenses capítulo 2? Colossenses capítulo 2, do versículo 13 ao 15, que vai dizer o seguinte: quando vocês estavam mortos em pecados, na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo, e Ele nos perdoou todas as transgressões, e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrário. Ele a removeu, pregando-a na cruz. E tendo despojado os poderes e as autoridades, fez dele um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Pastor Jorge Noda vai dizer o seguinte: na cruz vemos como Deus conciliou e revelou o seu incomparável amor, oferecendo o seu próprio Filho como pagamento do nosso resgate, e preservou sua justiça, condenando o nosso pecado. E eu encerro esta lição com a frase que eu iniciei, a mensagem central. A cruz, ao mesmo tempo, expressa perfeitamente justiça e graça. E eu gostaria de estar orando com você nesse momento. Quem sabe você ainda não experimentou esta obra
de salvação tão graciosa. A palavra do Senhor nos fala que Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus, como nós vimos, voluntariamente, por amor a nós, decidiu morrer em nosso lugar, assumir a nossa culpa, para nos dar a oportunidade para a salvação. E agora, para gozarmos, basta nós crermos nele. Se você quer, abra o seu coração nesta manhã. Peça para que ele entre e nós estaremos orando nesse momento. Pai, nós te damos graça, porque o Senhor, por amor, decidiu morrer no nosso lugar e assumir a nossa condenação. E o castigo que nos traz a paz estava sobre o Senhor. E através do seu sacrifício nós somos salvos, nós somos sarados, Senhor. Deus, nós te agradecemos por esta maior dádiva, Senhor. Porque, Senhor, nós merecíamos a morte, a destruição, mas fomos surpreendidos com a notícia de graça, que alguém morreu no nosso lugar, que alguém tomou a nossa condenação, e nós hoje somos livres, todo aquele que crer em Cristo Jesus está livre de toda a condenação, de toda a culpa. Muito obrigado, Senhor, porque não foi nós que te amamos primeiro, mas o Senhor que se amou primeiro. Te agradecemos porque foi o Senhor que tomou a iniciativa para nos resgatar, que veio ao nosso encontro. E nós oramos por cada vida que está nos acompanhando, aqueles que ainda não tiveram um encontro com o Senhor, que hoje seja amanhã de salvação, aqueles que estavam, Senhor, afastados, que hoje seja amanhã da renovação, da restauração de aliança, Senhor. E nos ajuda, Senhor, a cada dia a te louvar e a te agradecer por esta maior dádiva, Senhor, porque nós somos salvos pela graça, porque nós somos justificados e hoje nós podemos ter livre acesso ao Pai.